Marcos Lopes. Alô, amigos do futebol, estamos chegando mais uma edição do Em Campo com o Barba. Esta é a edição de número 3. Nós já tivemos aqui Rubens Guilherme Dantas na primeira edição, o Ricardo Bezerra na segunda, e essa terceira edição do Em Campo com o Barba, toda sexta-feira, 8 da noite, é com Raniele Ribeiro. Técnico conhecido, passou pelo ABC, trabalhou muito tempo no ABC, enfrentou talvez uma das maiores crises da história recente do ABC no tocante ao futebol e depois seguiu carreira em outros clubes e atualmente é técnico do Asa de Arapiraca. Calendário bacana para a temporada 2025. O Raniele é nosso convidado para a gente falar do presente, projetar o futuro, mas também relembrar o passado. Seja bem-vindo, Raniele, aqui no nosso Em Campo com Barba, mais uma noite de sexta-feira de bate-papo de futebol. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, Marcos, pelo convite. É sempre um prazer participar dos seus podcasts, dos seus programas. Eu ainda não tinha vindo aqui no novo estúdio. Parabenizá-lo pelo novo processo, pela nova empreitada que tá começando. E, como eu falei, é um prazer sempre estar aqui falando sobre o nosso trabalho, sobre futebol, sobre aquilo que a gente mais ama na vida. O Raniele, já deu para sentir aí a realidade do futebol alagoano nessa sua primeira estada no Asa, que acabou resultando aí na renovação de contrato? Se a gente tiver que comparar Alagoas com o Rio Grande do Norte. Sim, eu cheguei no Asa em julho, né? Terminei os últimos 5 jogos da classificatória e fiz o primeiro mata-mata que nós perdemos por 13 de Campina Grande. E chegando no Asa fui surpreendido por uma estrutura muito, muito interessante, uma estrutura que potencializa todo e qualquer profissional que está lá dentro, dá a condição que nós precisamos realmente. E junto com isso foi um processo de uma diretoria que me mostrou um projeto muito, muito audacioso de futebol, uma diretoria que hoje ela é liderada pelo presidente Rogério, onde ele foi aclamado agora novamente como presidente, e a união dessa diretoria me chamou muita atenção, que geralmente já rodei alguns clubes e um dos processos que atrapalha o desenvolvimento de todo e qualquer clube é justamente isso, divisões de diretoria. Lá não, lá no Asa a gente vê uma coisa muito unificada, muito voltada por um único objetivo, e isso também foi uma das coisas que me motivou a voltar para lá. Mas o futebol alagoano, o campeonato alagoano eu só vou viver agora, né, a partir da próxima temporada, mas já dá para sentir o processo, já dá para ver o nível de organização. É um campeonato mais forte do que o Potiguar, porque tem 2 grandes clubes, que é o CSA e o CRB, pela forma como hoje eles sobrevivem no futebol. Um está na B, né, e o outro está na Série C, apesar de não ter feito um grande campeonato na Série C, mas o CSA não deixa de ser um time grande. Então, é um campeonato realmente competitivo e que eu vou sentir agora na pele a dificuldade que ele vai nos proporcionar. Todo mundo quando você foi lá para o Serra Branca, na Paraíba, todo mundo estranhou, porque primeiro que era um clube que havia saído da segunda divisão, né? Uhum. Havia saído da segunda divisão, sem calendário, mas com uma estrutura fora de série. Como é que foi a tua experiência lá no Serra Branca, que talvez é uma SAF, não é? Ou é um clube empresa, tem um dono, tem um proprietário. Como é que é o Serra Branca? Primeiro que o processo que eu quis viver no Serra Branca foi um processo de construção, né? O CT ainda estava praticamente na planta, claro, já tinha algumas coisas construídas, e eu queria viver aquele processo de construção de um clube, de ajudar no processo de organização dele, e foi um processo muito, muito proveitoso para mim. Eu aproveitei demais. É um clube muito, muito promissor, do Serra Branca, muito promissor. Nesse Campeonato Paraibano de 2024 chegamos até a semifinal e precisávamos chegar à final para conquistar o calendário de 2025. Infelizmente não conseguimos, perdemos para o Botafogo no segundo jogo, empatamos o primeiro e perdemos o segundo. Mas é um clube que como eu disse, promissor. Além da questão financeira, que é uma questão muito positiva lá, tem uma questão de metas, de objetivos, e os donos eles têm essa meta bem estabelecida, e que foi um clube que eu criei um carinho muito especial, porque ajudei na construção,
e todos que lá fazem parte do Serra Branca são profissionais que realmente se envolveram de uma forma muito positiva para que o Serra chegue aonde ele almeja chegar. Mas é um clube de uma estrutura fantástica. Esse ano não tem calendário, né? Tem o Campeonato Paraibano. Isso, em 2025, infelizmente, só tem o Campeonato Paraibano. Mas eles, como vou repetir as palavras do dono, de um dos donos, né? Que, professor, sem pressa, a gente vai chegar da forma como deve ser. Se não for nesse ano, vai ser no outro, mas aos pouquinhos a gente vai conquistando nosso espaço no cenário que a gente almeja chegar. Ranieri, o caminho do nosso futebol é esse clube empresa, são as SAFs que estão aí, que a SAF já é uma realidade hoje em boa parte dos clubes brasileiros, não é? Marcos, você mais do que eu tem a possibilidade de estar enxergando o que está acontecendo no América. Né? Infelizmente no América ainda os resultados não vieram, mas eu fiz um amistoso contra o América no início do ano, no final do ano passado, e vi uma estrutura do América muito organizada. Muito organizada. O estádio em si, internamente ali, você vê muita coisa que foi organizada pela SAF. E esse é o processo. Esse é o processo. O América, pelo pouco que eu vi, o América está se estruturando internamente a nível de tudo que possa possibilitar para o jogador a nível de conforto, de potencializar aquele atleta como ele deve ser potencializado, e depois os resultados vão vir devido a uma organização que já está internamente, uma organização financeira que eu vejo também que financeiramente eles são muito organizados, e essa é a tendência do futebol, sim. A gente vê o Fortaleza que não precisou virar SAF, mas passou por um processo que é complicado. Primeiro o Fortaleza conquistou os resultados para depois se organizar. Nós vimos isso, né? Foi uma coisa paralela à outra. O América não, ele se organizou de uma forma, mas ainda não conseguiu os resultados. Mas depois que essa fórmula encaixar, vai ficar muito difícil para quem não está organizado. E aí o pessoal, porque o futebol é muito passional, aí o cara diz assim, não, mas entra a SAF, ela não se interessa mais pelo futebol, para ela tanto faz como fez o futebol, mas o resultado no campo é que vai motivar o resultado que eles querem, é uma empresa que tem que gerar lucro, não é? Eu não acredito que ninguém vai investir no futebol para dizer, não, tanto faz no futebol. O que está sendo investido, como exemplo que a gente está dando no América, não queira que o resultado tivesse vindo. Pelo contrário, esses caras internamente devem estar se cobrando até hoje, aonde foi qual foi o ponto que eles poderiam ter melhorado para conseguir o acesso. Mas o América já viveu um processo muito árduo na Série D, e o torcedor e todos que lá passaram sabem a dificuldade que é você trabalhar num campeonato tão difícil quanto. Eu já falei isso para você outras vezes. A Série D é um campeonato, na forma de disputa, o mais difícil das 4 divisões. A forma de disputa é muito cruel, porque o mata-mata são jogos muito emocionais. Né? O jogador tem que estar no dia bom, na hora boa, no momento ideal. Então isso é um dos fatores que determinam quem chega e quem não chega na Série D. O Retrô é prova disso. Né? Passou com 4 jogos de mata-mata nas penalidades. Então, e era um time que tinha toda a condição de ganhar no campo. Não conseguia ganhar no campo, mas ganhou nos pênaltis. Então, é um campeonato de uma fórmula complicada, e você tem que torcer para você encaixar com jogadores acostumados com a divisão. Eu vejo muito com esse ponto de vista. Né? Jogadores acostumados com a divisão, acostumados com o processo de jogar em campos difíceis, de enfrentar algumas temperaturas diferentes, né? E enfrentar clubes que o processo tático às vezes é deixado em segundo plano, e se joga realmente por uma bola, por um processo que não é normal para aqueles que estão acostumados nas divisões superiores. Pois é, isso aí é um ponto interessante. Aí a gente vai voltar ao América. O América montou um time caro, um time com jogadores pouquíssimos com experiências, talvez poucos jogadores daquele elenco do América tenham jogado a série D. Ele veio com Gilvan, que eu acho que nunca jogou, Jansen, que nunca jogou, o Rafinha, que nunca jogou, o Rodriguinho, que nunca jogou, Mateuzinho, que nunca jogou, entendeu? E esses caras não conseguem, Ranieri, por mais que a gente queira entender, que eu queira imaginar que não, jogador de futebol é uma coisa só. Se ele joga na A, ele joga na D.
E a gente sabe que na prática não é isso. Quer dizer, você sabe muito melhor do que eu que na prática não é isso. São processos totalmente diferentes. É como eu falei. Aí o América manda jogo aqui na Arena, né, que é um gramado fantástico. E o torcedor não pense que eu tenha a ideia de que não, então não tem que jogar na Arena. Pelo contrário, tem que jogar na Arena mesmo. Mas os jogadores hoje que tem que vir e vivenciar esse processo da Série D no América, assim como lá no Asa, né, que quer queira, quer não, o Fumeirão é um gramado bom de se jogar. E melhorou muito o Fumeirão, né? Que ele esteja adaptado a jogar no Fumeirão e jogar nos campos onde geralmente se joga, né? Como no Edgazão, que o América jogou contra o Potiguar, salvo me engano lá. Então, um gramado totalmente diferente, difícil de jogar. Então, realmente o América criou um investimento que talvez nem precisasse tanto, se tivesse concentrado nos jogadores que já vivenciaram essa divisão. A Série D, quando eu digo que a Série D é mais difícil que a Série A, os caras dão risada. Em forma de disputa, com certeza, Marcos. Começa com 64. Com certeza. Para sobrar 4. 60 ficam no meio do caminho, bicho. Isso mesmo. E naquele processo mais cruel que tem, que é o do mata-mata. Exato. Eu tive a felicidade de subir em 2021 e sei o quanto é difícil. Por isso que eu falo muito do jogo emocional. A Série D ela é dividida em duas partes, né? A parte classificatória, que todo mundo está adaptado àquele processo. E quando entra no processo de mata-mata, vocês imaginam que na cabeça do jogador, quando ele entra em campo, eu não posso errar, senão eu vou perder a bola do acesso. Eu não posso perder esse gol, porque eu vou perder o gol do acesso. É mais uma pressão que entra em campo, infelizmente, para que nesse processo de uma divisão tão difícil quanto é. E como é que trabalha isso, velho? Achar as peças que são adaptadas, sabe, Marco? Por isso que você foi muito feliz quando disse que o América contratou jogadores que não vivenciaram a Série D. É contratar jogadores que já vivenciaram, que já estão adaptados àquele processo, que sabem aquela realidade, já viveram aquilo. Nessa montagem agora que nós estamos fazendo no Asa, também tem muito disso. Se vocês observarem o Asa de 2024, tinham vários atletas que participaram pelo processo de acesso. Aleph estava lá, o goleiro Bruno estava lá. Então, tinham alguns atletas pontuais dentro do grupo do Asa que já tinham vivido o processo de subida da D. Essa foi uma das estratégias que o Asa fez na montagem do grupo. Foi feliz. Se chegou até as 16º. Não conseguiu passar justamente pela dificuldade Pela dificuldade, da injustiça que é o mata-mata. Muito da difícil. Injustiça que é o mata-mata. E desse elenco, Ranieri, que terminou a Série D, quem é que continua, quem é que renovou? Bruno, por exemplo, renovou, que eu acho um baita de um goleiro. Nós não podemos divulgar, né? Alguns já teve o processo de renovação, porque foi uma das coisas que eu falei para a nossa diretoria, que a gente não poderia mandar tudo embora e começar um processo do zero, não. Se deixa um esqueleto, se deixa uma base, aqueles que a gente acha que podem contribuir para o processo, vamos renovar, porque já estão adaptados ao clube, à cidade, à metodologia, quer queira, quer não, fizeram 7 jogos conosco. Então, toda essa renovação foi feita e estamos atrás de outros atletas aí que a gente julga que pode nos credenciar a fazer uma temporada muito forte. Claro que o principal objetivo do Asa hoje é o acesso, não é? Mas aí tem Campeonato Alagoano, tem pré-Copa do Nordeste, tem muita coisa antes para acontecer. Copa do Brasil. Pelo menos avançar Tem muita coisa antes para justamente em cima dessas disputas que nós vamos ter antes, a gente ter fazer uma avaliação de que se fizemos uma boa montagem nesse início ou não para chegarmos numa Série D muito forte como almejamos. Aí você veja, Ranieri, o Asa já está trabalhando na montagem do elenco. Eu já tenho praticamente meu elenco fechado, graças a Deus. Já tem praticamente o elenco fechado. Vai jogar a pré-Copa do Nordeste muito provavelmente em dezembro. Dezembro ou início de janeiro? Início de janeiro, final de dezembro, início de janeiro. O ABC está na mesma situação. O ABC vai jogar a pré-Copa. Mas o ABC só vai começar a montagem do elenco após a escolha do presidente no dia 24 de novembro, já que o atual presidente Bira Marques disse que não contrata ninguém. Vai ficar sob responsabilidade do novo presidente. Não é um risco muito grande você deixar para montar um elenco
a partir do dia 24 de novembro para jogar já em dezembro? Marcos, quando eu falo que meu grupo já está praticamente montado, eu já comecei há um mês atrás praticamente. Eu, minha diretoria, nosso executivo Renan, então a busca está sendo diária e graças a Deus nós fomos conseguindo encaixar, né, a realidade financeira que o ASA hoje nos permite na montagem. Também tem isso, que hoje o futebol está muito caro. E quanto mais você atrasar esse processo de contratação, sem sombra de dúvida você vai ter muita dificuldade, o mercado vai tá já defasado, vamos dizer assim, né, que as melhores opções estão aí, estão para ser contratada e eu, graças a Deus, junto com a nossa diretoria, como eu falei, com o nosso executivo Renan, nós penamos muito para chegar ao ponto que hoje nós chegamos de quase todos contratados. Se apresenta quando, Ryan? Apresenta o dia 18 de novembro, início da pré-temporada, mas os atletas vão se apresentar no dia 12 de novembro. Quando o ASA estiver se apresentando no dia 18 de novembro, ainda falta uma semana para a eleição do ABC e 10 dias aí para que o ABC, com um novo presidente, comece de fato a montar. Para achar jogador de qualidade, vamos dizer assim, difícil. Pelo menos intermediária já vai ser difícil. Os bons estarão empregados. Uma coisa positiva que o ABC tem é o calendário, né? Quer queira, quer não, eu tenho Série D e ele tem Série C. E isso conta bastante. Mas é um início. Mas o jogador não espera, mas né? É um início muito tardio. Haja vista a dificuldade que nós já tivemos em quase fechar o nosso, montar o nosso. Creio que eles vão ter muita dificuldade também. Está acompanhando, Ranieri, já que você mora em Natal, está acompanhando essa movimentação aí da eleição do ABC? Confesso que muito pouco. O que me surpreendeu foi a participação do Fábio Freire, né? Fábio foi médico comigo muito tempo lá no ABC, então é um cara realmente que eu gosto de verdade, um cara que sabe o dia a dia, sabe o processo, então vejo com muito bons olhos também ele está participando, porque ele já sabe as dificuldades que vai enfrentar. Mas o que a gente espera, Marcos, em relação ao nosso futebol, o futebol potiguar, é que realmente o ABC consiga voltar para a Série B, o América pule também a casa para a Série C, que o nosso futebol volte a ser aquele futebol forte como a gente conheceu e viveu também, né? Participei de vários campeonatos potiguares e de várias empreitadas a nível de brasileiro de Série B, principalmente com o ABC, então que o nosso estado ele volte a brigar onde ele merece, que hoje infelizmente está nessa dificuldade, mas que isso possa se reverter, vamos dizer assim. E pegando um gancho em relação a isso, Marco, aí você observa profissionais que são daqui do Rio Grande do Norte, que quando eu chego lá no ASA, eu sou surpreendido com um comentário, como tem bons profissionais no seu estado, né? Por aqui passou o Renatinho Potiguar, passou o Leandro, está com você agora, né? Tem o Luizinho que está lá no Vila Nova fazendo um excelente trabalho. Então, como tem grandes profissionais que são daqui, né, que precisaram sair para serem valorizados. Então, é um processo que o nosso estado também tem que olhar muito para dentro, para quem pode fazer esse processo de uma forma positiva. A gente tem comentado muito, inclusive quando sai, na saída do Marquinhos Santos, que foi também demorada a saída dele, aquela coisa, sempre aparece aquela bolsa de apostas, não é? Não, vem fulano, pode vir Beltrano e tal. E três nomes, despontaram muito bem naquela bolsa de apostas. O seu, o do Leandro Senna, pelo fato de ter sido campeão e ter tirado o time da Série D, e o Luizinho Lopes. O Leandro Senna, embora não seja, assim como eu, não é nascido, não é natural daqui, mas já está há muitos anos aqui, está identificado, foram 3 nomes que despontaram. Houve pelo menos alguma sondagem de alguém da SAF aí contigo, Rani? Não. Eu até fiquei surpreso quando você até me ligou e perguntou se havia havido algum contato, mas não. Fico feliz em ser lembrado sempre, né? Mas tenho a consciência também que hoje, onde nós estamos, estamos galgando o processo de trabalho, também estamos sendo muito felizes, sabe? É tudo no seu tempo, eu vejo muito dessa forma. Se nós lembrarmos a passagem do Luizinho pelo América, infelizmente ele não conseguiu os resultados e saiu de uma forma, né,
que talvez não poderia ter saído. Se tivesse bancado o processo, talvez ele tivesse revertido a situação naquele estadual de 2019. Talvez ele tivesse feito um bom trabalho e hoje ele está provando para todo mundo aí. Foi campeão em Manaus, subiu o Brusque, está fazendo um grande trabalho, quase subindo, brigando para subir o Vila na Série A. O Renato foi campeão também em Manaus. Isso. O Senna mostrou seu trabalho aqui em 2022 de uma forma muito espetacular, onde muitos treinadores não conseguiram. Ele conseguiu ainda mais ser campeão brasileiro. Então é um processo. Esse processo, Marco, começou lá atrás, onde todos esses profissionais que eu estou te falando passaram por uma pós-graduação que tinha aqui em Natal, que era uma pós-graduação em metodologia de futebol, que era coordenada pelo professor Marcelo Henrique, que era fisiologista da época da ABC. Então, se viveu futebol, se estudou futebol de uma forma muito positiva naquela época, e a prova disso está aí, esses profissionais tudo andando pelo Brasil e com grandes resultados. Você falou em Marcelo Henrique, aí vamos voltar um pouquinho no tempo, Ranielli. Quando o Ranielli de hoje, de 2024, outubro de 2024, olha para aquele Ranielli lá de trás, preparador físico do ABC, que em determinado momento resolveu que tinha que parar com a preparação física e buscar um posto de comandante técnico da equipe. O que é que tu vê, assim, como é que tu enxerga aquele Ranielli de lá para o Ranielli de hoje? Assim, eu era E esse processo todo que aconteceu? Na verdade, um caos que gerou tudo isso, né? Aquela greve de 2017 que me condicionou a terminar aquela Série B nos últimos 10 jogos, quando não tinha pretensão nenhuma, porque eu amava o que fazia. E você me pergunta o que é que tem de similar, né, daquele Ranielli preparador com o Ranielli hoje de 2024 treinador, é a paixão. Eu sou muito apaixonado pelo dia a dia de futebol, pelo treino, pelo jogo ainda mais. E a paixão é ainda maior, sabe? Mas aquele Ranielli de preparador físico, eu não, como eu falei, não tinha pretensão alguma de ser treinador, mas a coisa veio de uma forma muito repentina e me apaixonei pela função. E hoje exerço ela com um carinho ainda maior. Mas foram momentos muito positivos também como preparador físico. Eu costumo dizer que Deus estava me preparando para um processo que eu não esperava. Então, como preparador físico, como eu vivia um processo muito intenso, principalmente no ABC, aqueles de 2009 a 2017 que passei, ali eu me condicionei, me preparei para ser o profissional hoje que eu sou. Claro que a cada dia ainda busco melhorar, busco aprender, mas trabalhei com grandes treinadores, com grandes profissionais, vivi turbulências muito difíceis dentro do ABC, vivi grandes momentos dentro do ABC também, como conquista da Série C, e só no ABC eu tenho 3 acessos de C para B e 7 estaduais, então é muita coisa que graças a Deus a gente conquistou. Então esses processos me condicionaram a ser o profissional que eu hoje sou. Tu pegou também uma evolução, né, Ranielli? Porque hoje em dia, ou já há alguns anos, hoje em dia não, mas já há algum tempo aí, o treinador, muito mais do que o conhecimento técnico, o conhecimento tático, ele tem que ser um gestor de pessoas, não é? Ele tem que ter uma capacidade de gestão muito grande, porque ele pega ali 30, 40 cabeças diferentes. E você pegou um tempo como preparador físico, que o treinador não tinha que ter obrigatoriamente essa gestão. Que às vezes era muito mais na pancada mesmo, no grito, no sacode, né? Hoje, você bem repetiu, se fala muito em gerenciamento de atletas, gerenciamento de pessoas. Além do gerenciamento dos próprios atletas, você também tem que separar o lado humano de cada um deles, que não é fácil, E em cima disso, você criar vínculos, onde através desses vínculos fazer com que esse atleta desenvolva a sua melhor condição a nível dos treinos e de jogos. Então há uma diferença realmente muito grande por causa também da competitividade que o futebol hoje tem. E essa competitividade ela não é só física, técnica nem tática, e principalmente hoje psicológica, principalmente depois da chegada das redes sociais. Então a rede social hoje ela existe para várias coisas, ela é muito positiva para várias coisas, mas para o futebol em determinados momentos ela é muito negativa, porque o que se é lido, o que se é comentado é muito forte. E se todo e qualquer profissional que trabalha principalmente com futebol fosse apegar a todas aquelas críticas que
que são redigidas ali para você, você realmente vai entrar num processo de dificuldade a nível de pressão. Como é que tu lida com rede social? Marcos, eu lido da seguinte forma: a grande parte das pessoas que comentam meu trabalho, seja de forma negativa e principalmente positiva, seja negativa, né, principalmente negativa, elas não sabem meu dia a dia, não sabem o quanto que eu trabalho, o quanto que eu me dedico, o quanto que é difícil o processo, o quanto que envolve a nível de família. Eu, pelo menos, me mudo com toda a minha família agora para Arapiraca, vai eu, meus 2 filhos, minha esposa. Então, é um processo muito difícil por trás do trabalho. E dentro do trabalho nem se fala. Então, eu me coloco da seguinte forma: eu não posso levar a sério isso que eu estou lendo a nível de crítica e absorver, porque não vai me levar a nada, porque essas pessoas não sabem 10% daquilo que é desenvolvido, que é, vamos dizer assim, dedicado a nível de trabalho. Então, eu tenho essa virtude de não realmente não me apegar a isso, e mais ainda trabalho com os nossos jogadores, mais ainda. Sabe, eu tenho meu próprio psicólogo. Meu psicólogo hoje é um psicólogo do esporte, um cara que me potencializa para todo o processo que eu vou viver. Procuro incentivar meus jogadores a investirem nesse processo também, que em cima disso eu vou ter atletas mentalmente mais fortes. Aí já entra aquele processo lá da Série D. Se todo mundo conseguir fazer um processo como esse, chegar no processo de mata-mata, de decisão, o cara vai estar mais preparado para essa condição. Aí você chega num clube e sugere o presidente, seria legal, seria interessante se a gente tivesse um psicólogo aqui no clube, integrado ao clube. Você sugere isso? Sim. Os clubes, via de regra, aceitam? Sim, a maioria sim. Hoje em dia já está mais aberto, antigamente não, né? Mas aí também tem que ter o próprio psicólogo tem que estar embasado com as questões do esporte. E principalmente do futebol, que o contexto do futebol é diferente da maioria dos outros esportes, né? Mas hoje existem profissionais que têm a condição de potencializar, de ajudar mentalmente todo e qualquer profissional que vive a realidade do futebol, que não é fácil. Não é fácil, principalmente por causa da forma como a rede social engole todos nós, né? Eu desde de adolescente, eu nunca tive rede social, Orkut, Facebook, eu nunca tive. Vim ter o Instagram agora, depois que virei treinador, porque sei da importância, da forma como a gente coloca lá no Instagram, a forma como divulga o nosso trabalho. Né? Mas, graças a Deus, eu não sou muito apegado a essa condição de rede social. Mas o jogador, os jogadores, muitos, não é? O que a gente vê, e aqui na Arena eu vejo muito mais, porque é passagem obrigatória no pós-jogo, não é? Pessoal, jogadores que saem da área zona mista e tal, obrigatoriamente passam aqui. É todo mundo no celular. Me dá a impressão que o cara, ele não tomou o banho depois do jogo, mas ele já está olhando o celular, ele já está ligado na rede social. Isso aí não atrapalha? Atrapalha. Essa voracidade com que o jogador de futebol, desde a categoria de base, ele se liga, se conecta tanto à rede social. Eu peguei muito essa transição, né, Marcos? Você imagina, eu tô no futebol desde 2000. Então são 24 anos. Então eu peguei aquele vestiário que não existia celular e o que existe hoje celular. Eu sei que eu como treinador também nunca vou chegar para o meu grupo e esquece celular no vestiário, corta tudo, porque eu sei que hoje é uma ferramenta que faz parte do processo, né, do dia a dia. E geraria uma revolta. E virou um vício, né? Virou um vício. E às vezes, ao terminar um jogo, numa própria vitória, você quando pega um celular, às vezes você quer ver a mensagem daqueles que torcem realmente por nós. Então, eu também não gosto de quebrar isso, mas trabalho muito com eles dizendo que o que está na rede social, o que está às vezes no celular não é a verdade da vida. E que saibam absorver o que é positivo, saibam absorver o nível de crítica para não atrapalhar. Mas que hoje os vestiários realmente são diferentes. Antes, eu lembro que no ABC a gente fazia, antes do jogo, todo mundo que estava envolvido no jogo fazendo um bobinho. Hoje são poucos que ficam no bobinho, porque tem outros fazendo outras coisas, né? Mas é complicado, é complicado. Perdeu talvez até um pouco da magia do futebol. Pouquinho. O vestiário ficou mais frio. Sim. Tem impressão? Um pouco. Se tem ainda a mesma energia, principalmente quando vai chegando muito próximo do horário do jogo, mas que tem um pouquinho de um processo negativo, tem. Mas tem também um processo positivo, que através
dos canais de comunicação, você consegue também ter um acesso maior aos jogadores, uma possibilidade de fazer com que a informação chegue mais rápida nele, a nível de informação interna, né? Você quer mostrar um treino que vai acontecer, você quer mostrar um lance que você quer que os atletas executem, um processo de bola parada que você já pode, ao invés de estar lá pregado no vestiário, você já manda no WhatsApp dele, ali ele já vai olhando no ônibus, já vai olhando na própria concentração. Então, ajuda também muito em alguns processos, mas em outros atrapalha, com certeza. E a família, Ranieri, como é que convive com a tua profissão? O Enzo tá desde pequenininho, né, ele tá junto, então já acompanha. Hoje já tá um rapaz. Já. Enzo tem 12 anos. 12 anos, né? Enzo é um cara, um rapazinho formado por nós, é claro, e pelo futebol, pela pressão do futebol. Enzo passa alguns perrengues, né? Porque nem na nossa... Ele deve absorver muito, né? Muito, infelizmente absorve muito. Tem momentos que eu não acho positivo, não acho legal, mas tem momentos que eu vejo que aquilo está criando uma casca nele, que ele vai ser um homem, graças a Deus, que vai suportar a momentos de pressão, que talvez outras crianças da idade dele não estejam vivendo, que lá na frente ele como homem vai saber se sair, né, de momentos que não vão ser tão positivos para ele. Então é um menino hoje que vai com a gente para onde vai, chega nos clubes, apaixona todo mundo pela forma como ele interage. Ele, na própria escola, ele também hoje é meio que como eu falei, um fruto do futebol. Enzo é um menino que tem liderança, que chega, que fala, isso que ele vê às vezes dentro do vestiário, vê muito nos estádios. Será que ele vai seguir a carreira do pai no futebol? Eu incentivo o Enzo a estudar, a viver a vida normal. Eu quero que o Enzo tenha feriado, que tenha sábado, domingo, final do ano, comemore carnaval, faça todo o processo que uma pessoa normal. Tá no futebol, As pessoas falam, Enzo vai trabalhar no futebol, vai jogar ou coisa parecida. Desse rapaz, já basta um sendo xingado dentro de casa, 2 vai ser demais. Mas convenhamos aí que se daqui a pouco entrar para uma escolinha, que sai lá que se revele um craque aí, vamos botar para jogar e assinar um contrato, né, Ranieri? Mesmo assim, eu ainda vou incentivar para estudar. A vida é difícil. Você tem que gostar muito, né? Se ele vir por esse lado também. A vida no futebol é muito massacrante. Tem que abrir mão de muita coisa, né? Eu faço questão de levar minha família comigo, porque eles são meu porto seguro, né? Eles são meus maiores incentivadores, são as pessoas que mais amo na vida, e quanto mais próximo eles estiverem, a minha ida agora para Arapiraca, eles não foram, eu senti muita falta deles, sabe? Eu imagino. E eles também, porque eles também gostam do processo, eles ficaram viciados, né? Você imagina, dia de jogo, dia de domingo, o lazer deles é ir para o jogo para ver o pai trabalhando, então isso é muito gratificante. Apesar de que o estádio às vezes não fica com a energia que se deseja, mas é como eu falei, eles são hoje muito acostumados. Tem o Noah agora de 1 ano e 6 meses que está crescendo nesse processo também. E como eu disse, eles são minha fortaleza, por isso que viajam comigo para onde eu vou. E não dá para abandonar, né, Ranieri? Porque nem é legal para você ficar sozinho e menos ainda para a esposa com 2 filhos e para os filhos, não é? O cara tem que estar sempre perto, na medida do possível, seguindo junto. Mas o futebol é cruel. Cruel. Mas é como eu falei, eu sou muito apaixonado, Marco, pelo dia a dia, mais ainda pelo jogo, porque o jogo ele é reflexo daquilo que você faz no dia a dia, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem um poder de persuasão muito grande em relação aos nossos jogadores, de fazerem com que eles comprem a nossa ideia, que eles acreditem, que eles vejam que aquele processo que a gente está trabalhando realmente vai nos condicionar a busca pelo que almejamos, que é a vitória. Então isso é muito apaixonante, né? Mas todo processo de vida profissional tem seus espinhos, né? E às vezes a pressão exagerada que existe dentro do futebol, esse é um espinho que é difícil de hora ou outra tá se adaptando a ele, né? Se acostumando a ele, mas faz parte do processo. E para o profissional, não é? O treinador, quer dizer, o técnico, ele tem que também saber dosar, não é? A pressão com o afago, não é? Sim. Que assim... Aquele treinador de antigamente, aquele do palavrão, da batida, do pé na porta, ele tem espaço hoje ainda no futebol? Não, porque hoje o jogador de futebol ele tem
o jogador hoje entrou num processo cognitivo maior do que os jogadores de antigamente. Quando eu digo isso, é que hoje o jogador ele se intera mais com o processo tático, ele se intera mais em todo o processo de estudo do adversário. Então, a conversa, o diálogo, claro, você tem que ser incisivo, hora ou outra, mas que a condição de você ter um diálogo, você ter mostrar para eles como deve ser feito, isso aí condiciona hoje a não precisar tanto de um xingamento, coisa parecida. Mas o processo de convencimento para com o jogador está muito no dia a dia, está muito nas ideias, está muito como você passa o trabalho, qual a dinâmica dos trabalhos que você exerce e que deixa essa condição de ser um treinador que xinga, que grita, que dá esporro demais em segundo plano. O Ranieri Ribeiro se inspirou em quem aí? Tem vários treinadores, né? Tem muitos. Se for para pontuar, talvez eu esqueça de alguns, mas tem os que marcaram, né? Givanildo Oliveira, tem o Geninho, o próprio Ferdinando na conduta profissional. Vê que aí tu já falou de 3 treinadores com personalidades diferentes, totalmente né? diferentes. Com estilos diferentes, eu costumo, né? Marco, a pegar o positivo de cada um, sabe? Às vezes a postura do Ferdinando eu lembro muito, a calma do Geninho, entendeu? O ser incisivo como o Givanildo. Então esses caras marcaram realmente a minha trajetória. Fora os outros, né? Tem uns que as pessoas nem imaginam, perdemos ele até esse ano, que era o próprio Vacil Mendes, uma leitura do jogo diferente, uma forma de trabalhar, a gente chama de 10-0, né? Fazia um 10-0 lá em 2004, o Vacil já fazia um 10-0, fazendo só os 10 ali, trabalhando aquilo que ele queria, que eu também tive o prazer de trabalhar com o velho Vacil. Então, e é como eu falei, eu estava sendo preparado para ser treinador sem nem almejar. Não sabia. Sem almejar a troca de função, né? Mas hoje eu enxergo muita coisa que eu vi nos vestiários que tive lá atrás e que hoje me favorecem e me ajudam muito na tomada de decisão. Você falou no Vacil Mendes, eu acho que ele foi um dos tantos profissionais técnicos de futebol daqui injustiçado. Vacil, ele começa um processo muito positivo na base. Se nós enxergarmos a quantidade de atletas que passaram por Vacil e que ele revelou, né? E quando assumiu as equipes a nível profissional, sempre fez grandes trabalhos. E Vacil nunca assumiu, né? De verdade. O ABC nem o próprio América nunca foi oportunizado, né? Mas onde ele passou, por exemplo, quem é que não lembra do Santa Cruz, São Gonçalo com Vacil? Isso, eu trabalhei com Vacil no São Gonçalo em 2004. Em 2004, onde nós fomos semifinalistas. Naquele ano nós perdemos a semifinal para o América, que o América perdeu para o Corinthians. Não, perdeu para o Potiguar, eu acho. Foi. Não, para o Potiguar. Foi o Potiguar do Miluí. Que foi campeão. Foi campeão naquele ano. Pois é, Vacil Mendes. Outro dia encontrei o neto dele aqui na arena. Grande profissional que eu trabalhei também. E vários outros. Aí eu vou esquecer aqui, né? Imagina, no ABC, eu estava fazendo as contas com o Flávio Paiva, que era preparador junto comigo lá no ABC. E o Flávio tem muito mais, mas eu tinha uns 33 treinadores que trabalhei. Né? Que rotatividade. E muita gente boa. Né? Alguns me ensinaram de forma muito positiva e outros me ensinaram de forma negativa. Então, alguns comportamentos que eu via que não eram positivos naquela época, hoje eu não repito. Porque tem eu sei aqueles que assim, não, rapaz, desse aqui eu não quero pegar nada. Não quero pegar nada. É isso mesmo. Mas é a profissão mais instável que tem no futebol, né, Ranieri? Porque às vezes se critica o treinador, o cara faz um contrato. Aí daqui a pouco ele chega no meio do campeonato, recebe uma proposta, vai embora. Porra, rapaz, o cara tem contrato, não sei. Bicho, se ele fica e perde 2 jogos, na semana seguinte é o clube que manda ele embora e ele fica sem um e outro. É verdade. O Fluminense é a maior prova disso, né, Marcos? O Fluminense ano passado foi campeão da Libertadores, encantando todo mundo. Pois é. Com um jogo realmente que o Diniz faz, que é um jogo diferente, um jogo bonito de se ver, difícil de se jogar contra,
né? E acontece a mudança só de temporada e o Diniz já é mandado embora e ninguém presta mais. Futebol é muito dinâmico, né? Porque o futebol em si, principalmente o brasileiro, é muito em cima de resultado, infelizmente, né? Pouco se vê a aplicação do que está se fazendo, só se vê o resultado final, né? Então isso é muito injusto para quem trabalha, muito injusto porque o processo não é fácil, não é fácil. Futebol é um dos únicos esportes que o fraco tem a condição de ganhar o forte, né? Então a certeza que você vai ganhar o jogo nunca se é dada, porque as variáveis são muitas. E essa rotatividade, quando a gente vê um técnico, por exemplo, como o Abel no Palmeiras, que já está com uma carreira mais longeva no nosso futebol, é um negócio que surpreende a todo mundo, não é? Porque não é hábito, ainda mais trabalhando num clube grande, jogando uma Série A, jogando outras competições, ter essa manutenção, essa longevidade no futebol. E o Abel, eu escutava ontem um comentário sobre o Abel, onde que ele foi campeão da Libertadores a primeira vez no Palmeiras, ele tinha 2 meses só de clube. Então ele contou com um processo de sorte também, que eu não gosto de falar essa palavra no futebol, mas contou com um processo de sorte, foi campeão da Libertadores e depois daquilo mostrou realmente o profissional que hoje é, né? Muito competitivo. O grupo em si, o grupo do Palmeiras mudou muito pouco, né, Marcos? Ele conseguiu montar um elenco onde todos compraram a ideia, acreditam no processo dele. E isso é muito positivo. E é um grande treinador, sem sombra de dúvidas, e os resultados mostram isso. Mas aí a gente vê que no Palmeiras também não tem grandes craques, né? Mas tem um poder financeiro muito interessante. Já visto que o Dudu era o atleta mais bem pago do futebol brasileiro. Então, também tem esse processo por trás. E você escuta o Rodrigo hoje, essa semana, falando da seleção brasileira, que treinou no CT do Palmeiras, que o CT do Palmeiras não deixa nenhuma margem de diferença em relação ao CT do Real Madrid. Então, tem muita coisa por trás que potencializa justamente o trabalho do Abel. E a seleção brasileira, Ranieri? O que está acontecendo com a seleção brasileira, que não é de hoje, não é? Depois daquele 7, ou até antes mesmo daquele 7-1, a gente usa o 7-1 porque foi muito emblemático, mas a seleção que sofreu o 7-1... Sim. Seleção brasileira, Marcos, eu, desde que entendo por gente, sempre teve os protagonistas, né? Na época que eu me entendia de gente, Romário foi protagonista, o Fenômeno foi protagonista, e eu acho que falta um protagonista hoje na seleção brasileira, um cara para definir. Que seria o Neymar, né? Que seria o Neymar, que assim, claro que muitas pessoas criticam muito o Neymar, né, a nível do processo comportamental fora do campo, e isso aí eu não vou entrar nesse mérito. Né? As redes sociais fizeram isso com ele. As redes sociais fizeram ele isso. Ele é fruto disso aí. Exato. Mas que Neymar é um jogador que merecia melhores resultados, merecia. Né? Essa última Copa, esse jogo contra a Croácia, se você lembrar o gol que Neymar fez, é coisa de craque, de cara realmente diferente. Eu conversava ontem até com o Enzo, que Enzo já troca ideia comigo de futebol. Olha Conversava com o Enzo e Enzo dizia, pai, e a próxima Copa, a gente assistindo o jogo? Eu dizia, cara, é rezar pro velho Ney se concentrar e dar o último tiro dele, que aí realmente ele pode ser o protagonista que a gente precisa. Porque a gente tem grandes jogadores, né, Marcos? O que está faltando ali, eu acho que é o encaixe, é acertar. O Dorival agora tá buscando, você vê que ontem foi decidido com 2 gols de jogadores que estão aqui no Brasil, que era uma coisa muito rara de acontecer. Pois é, muito raro. Muito raro de acontecer. Então, o Dorival está buscando a melhor formação, a melhor estrutura para desenvolver, que não está sendo fácil. Se a pressão no clube é grande, na nossa realidade, imagina na seleção. Então, não está sendo fácil. Ele não tem tempo, né? Aí você pode dizer assim, não, mas teve tempo na Copa América. Mas não é a mesma coisa que o clube, não é a mesma coisa que o clube. Então, que a gente, depois dessa vitória ontem contra o Chile, próximo jogo consiga mais uma vitória, que estabilize e que o Dorival seja o cara realmente para encontrar qual a melhor estrutura para essa seleção chegar forte para a próxima Copa. Para a gente tentar manter, recuperar, eu acho tão difícil, sabe? Eu ando tão desacreditado da seleção brasileira, bicho. Que futebol... Eu estava comentando ainda ontem, aqui na nossa resenha, ao ponto extremo, a minha desilusão com a seleção é tão grande, que eu estava dizendo o seguinte, talvez o melhor seja o Brasil ser eliminado, ficar fora de uma Copa do Mundo,
para ver se com uma terapia de choque mude a CBF, mude a mentalidade dos que fazem a CBF? Eu acho que já teve essa terapia de choque, Marco. O 7-1 foi muito difícil. Pois é, mas para então, nós profissionais, principalmente, que vivemos do futebol, sabe? Perdemos muito espaço a nível do próprio mercado brasileiro e o mercado fora também, por causa daquele resultado. Eu acho que o choque foi dado ali, mas infelizmente ainda não se acordou para a realidade. Eu vejo muito isso. Torcer para entrarem grandes profissionais no processo de coordenação, de busca e que o nosso futebol volte a ser aquele que ele era. Eu não trabalho com base, mas abraço a causa dos profissionais que hoje fazem o processo da base, sabe, Marcos? Claro que o profissional da base ele precisa fazer um pouquinho que antes se fazia, trabalhar mais o fundamento, que o jogador chegue no profissional trabalhando com a perna direita, com a perna esquerda, chutando, cabeceando, fazendo todo o processo que o jogador precisa, que hoje falam que a base ela está preocupada mais com a tática do que com o processo de formação. Em algumas situações, sim. Eu, semana passada, fui num jogo do Sub-23, Fortaleza e Sport, e vi um grande jogo de futebol, com ideias, com futebol moderno, futebol bem aplicado, porque o 7-1 também foi colocado na conta da base. Foi. Eu não vejo dessa forma. Não vejo a nossa base hoje, ela é trabalhada de uma forma muito positiva, a nível de critérios de desenvolvimento de ideias, como eu falei. Claro que precisa de um processo mais técnico, vejo isso, mas que não vai ser fácil a gente retomar a nossa posição a nível mundial, não vai ser. Vai ser, se, como eu falei para ontem para Enzo, se o velho Ney se concentrar e fazer o seu... Encerrar com chave de ouro, aquela coisa toda. Canelli, você disse há pouco tempo, eu não trabalho com base. Esse eu não trabalho com base não significa que você não trabalha como profissional de base, mas absorve jogadores de... O meu primeiro título profissional foi... Os precursores da situação foram os meninos da base. Fecinho, Matheus Matias, Areis, Tonhão, Erivelton. Né? Esses meninos tudo eram daquele meu time de 2018, que nós fomos campeões potiguares. Nascidos na base e projetados em razão da maior crise, talvez, da história do ABC, da história recente do ABC. O que acontece com a molecada da base, Marcos? Eu não tenho receio algum de colocar o jovem da base. O jovem da base ele tem um processo diferente daquele que é contratado. O jovem da base ele ama o clube, ele tem um carinho especial por todo aquele ambiente, ele tem uma concentração maior, né? Ele tem uma torcida até maior para que ele dê certo. Então, sempre que eu posso e chego nos clubes, eu procuro sim oportunizar os meninos da base, porque através do acreditar de um menino daquele, vai sair um grande profissional e vai contribuir no processo. Eu dou exemplo agora no Serra Branca, no moleque que ele era reserva do Sub-20, eu coloquei para treinar com o profissional, disse, não, deixa ele aqui no profissional, e foi vendido para o Grêmio. Nem chegou a jogar no profissional porque quiseram fazer o processo logo de venda, mas que iria nos ajudar muito, e tinha apenas 17 anos. Então, esse é um de umas situações que eu procuro. Eu acho que qualquer profissional que passe no clube, ele tem que deixar um legado, seja a nível de montagem de estrutura, de organização de outra, mas principalmente dentro do campo um legado esse, de realmente oportunizar os meninos da base, para que o clube também tenha o seu respiro financeiro a nível das vendas futuras, e que aquele menino também possa desenvolver aquilo que ele sempre sonhou na vida. Daquele time lá, que você falou aí, Erivelton, Fecim, Matheus, o Tonhão, que foi vendido, está nos Estados Unidos, eu acho, ainda, né? O Fecim também está fora do país, o Erivelton está jogando aqui no Rio Grande, a segunda divisão. É fato ou é fake, Ranieri Ribeiro, que você não gostava do Tonhão? Que você não usava o Tonhão porque tinha que usar o Tonhão? Pelo contrário, até as arrancadas do Tonhão eu incentivava ele a fazer, todo mundo criticava. Então é fake. É fake, eu não tenho nada contra o Tonhão, não, pelo contrário. A saída do Tonhão para ir para o Grêmio foi de um desentendimento que a gente teve, mas coisa normal de jogo, coisa que eu não levo para a vida não, e muito menos naquela época, por causa que também era sabedor que era um menino em formação e precisava realmente de um puxão de orelha, de um ajuste em algumas situações, mas não tenho nada contra o atleta não, pelo contrário, me ajudou muito na conquista do meu primeiro título. Daquele time, vários aí saíram e hoje estão
Sim. O Matheus Matias foi talvez a grande decepção, por assim dizer, no futebol, não é? O Matheus, eu acredito a falta da base. O Matheus, ele já chegou praticamente no sub-20, passou muito Vindo tempo. do Fut7, sem base Passou nenhuma, muito pouco né? tempo ali com o Gilmar e já chegou no profissional. Eu acredito que o não sucesso do Matheus tenha sido. Eu credencio a isso. Eu me lembro que naquela época se falava muito no Matheus Matias e uma vez você me disse: olhe para Fecinho. É verdade. Olhem para Fecinho, que o diferenciado é o Fecinho. Fecinho é craque. Tanto que está lá na Coreia, né? Graças a Deus hoje. Já é dono da metade da Coreia. Graças a Deus hoje com um contrato muito positivo para ele. Aquela lesão que atrapalhou. A ida do Matheus e do Fecinho, do Matheus era mais complicado manter o Matheus no ABC, que naquela época ele era artilheiro do Brasil e tal. E o Fecinho tinha a condição de já venda para o Corinthians e de um empréstimo do Corinthians para ele continuar aqui. E foi uma das coisas que eu briguei, né, para que isso acontecesse. Eu falei pro próprio Fecinho: o Corinthians que vai te pagar, tu vai ganhar o salário que tu vai ganhar lá. Lá tu tá indo pro sub-20, fica aqui no profissional, tu tá jogando Copa do Nordeste, vai jogar Série C. E aqui, pô, a condição de você desenvolver e tal. Aí, infelizmente, ele mesmo confessou para mim: professor, é meu sonho ir pro Corinthians. Não, então vai realizar teu sonho. Mas aí chegou no Corinthians, foi viver o normal, né? Viveu o sub-20 e coisa parecida, e infelizmente aconteceu aquela lesão. Mas ele chegou a subir, não? Acho que chegou no Corinthians o Fecinho não jogou. Profissional, né? Não, Marcos, mas jogou profissional no Bahia, jogou na Ponte, né? E agora tá lá na Coreia. O Fecinho é um atleta que, quando voltar para o Brasil, vai jogar em grandes clubes, com certeza. E ele tá com quantos anos agora, o Fecinho? Fecinho, Matheus é 99, Fecinho é 2000. Né? Então o Fecinho hoje tem 24 anos ainda. Tem muita lenha para queimar ainda. Muita lenha. Tomara que siga mais um pedaço aí no exterior. E um menino espetacular, cara. Todo mundo fala. Um comportamento único, assim. É um profissional, sempre treinou muito, tem um talento diferente e treinava muito, então ele consegue conciliar essas duas coisas, que isso é importante para o cara que quer chegar no alto nível como ele conseguiu chegar. Então é um menino que eu torço muito, de verdade. E o Alisson, Ricardo Maciel, o mago? Craque. Eu resumo o Alisson também como craque. Quando eu trabalhei ali em 2018, o Alisson... As pessoas me perguntam: o Alisson dá trabalho? O que é que acontece? Nunca me deu trabalho, o Alisson. E essa fama? Por que o Alisson tem essa fama, então, de ser um jogador que dá trabalho? Eu acho que é a forma como às vezes ele se expressa, a forma como ele no jogo ali abre os braços, gesticula. Mas o Alisson, eu não tenho nada a falar do Alisson, pelo contrário. Em 2018 ali, até ir pro Vitória, se vocês lembrarem, né, o Alisson chegou para retomar a carreira. Foi. E nós fomos campeões, chegamos na semifinal da Copa do Nordeste. Ia começar o Brasileiro naquela época, da Série C, 2018, e o Alisson foi pro Vitória. E o Alisson morava no CT, vocês terem noção, e era ídolo do clube. E pelo contrário, só me ajudava e muito. Agora, tinha uma coisa no Alisson, ele cobrava muito dos demais. E eu até teve um dia que eu cheguei para ele: não esqueça que você não está na Série A. Você está vivendo com outros jogadores, então tenha um pouco de paciência para que eles possam potencializar você, veja a melhor forma de cobrança, mas eram cobranças normais. E o Alisson, eu até estranho quando falam desse Alisson, que eu não conheço esse aí, não. Que chegou, a situação de o Alisson chegou a tal ponto daquele desentendimento com o Marchiori, não é? Que gerou um constrangimento muito grande para todas as partes, para ele, jogador, para o Marchiori como técnico, para o ABC como instituição, pela exposição de um patrimônio do clube, né? Ali, todo e qualquer problema que se tem, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, tem que ser resolvido internamente. Eu só vi que não poderia ter externado. É a única coisa que eu tiro de exemplo para minhas vivências que eu tenho no futuro. Abrir publicamente com vídeo, eu acho que o grande erro foi aquilo. Dossiê. Eu acho que o grande erro foi aquilo. De ambas as partes, né? Todo mundo errou. Todo mundo errou. Você queria, então, o Alisson lá no Asa? Se fosse possível, sim, com certeza. Com certeza. Sendo que o Magro, ele tem que colocar na cabeça dele que quanto mais perto do gol ele tiver, melhor. Então, eu acho a coisa minha. Como é que o Alisson jogaria contigo? De falso 9. De falso 9. De falso 9.
Quanto mais perto do gol, melhor. Finaliza bem, tem o feeling do gol. Entende? Não é mais menino. Não é mais menino. Jogar de extremo hoje não é fácil. Não é fácil jogar de extremo hoje, que é a posição de origem dele, né? Então ele ali como um falso 9, ele seria muito produtivo para qualquer time. Haja vista na última rodada, né? Que entrou e fez o que fez. Decide. O Alisson decide futebol desde 2007. Então é realmente, como você falou, o grande ídolo do clube. E aí, o Alisson decide futebol desde 2007. Aí como é que talvez você não queira assim, mas do ponto de vista, você tem um ídolo que decide futebol. Como é que se explica, à luz da razão, que esse jogador passe a ser a terceira opção de um elenco que teve o pior ataque dos últimos anos, como foi o time que quase caiu esse ano? Marcos, o Alisson com o Roberto Fonseca era a terceira opção. Sabe por que ele jogou no último jogo, não é? Porque o presidente Bira disse para o treinador, olha, tem que botar o Alisson. A gente está correndo o risco. Ele quer jogar. Eu vou te responder com um exemplo meu. Agora no Asa, eu chego lá e está Júnior Viçosa voltando de cirurgia. Normal, uma cirurgia muito complicada, sem confiança para alguns gestos. Eu digo, não, isso aí é Júnior Viçosa. O Júnior Viçosa está aí dentro. Então, o que é que vai fazer Júnior Viçosa melhorar? O jogo. E acabou. É o dito jogador de jogo. Se você for ficar avaliando pelo treino, pelo aquilo que ele desenvolve no treino, você não vai colocar nunca. Entende? Então, eu, como conheço o Alisson muito bem, né, tenho um entendimento que é o cara do jogo. Se vai iniciar, se vai fazer parte do processo, mas que ele tem que estar inserido, tem que estar inserido. E jogadores desse calibre, Marcos, é dar confiança. É dizer assim, tu é importante, dizer mostrar para ele assim, a gente precisa realmente ainda do que tem ainda dentro de você. E depois que esses caras ganham confiança, esquece. Eles voltam a fazer aquilo que eles mais sabem, que é decidir. E isso foi feito na última rodada. Eu acho que o Alisson ele teve a ida, aquele problema com o Marchiori, deixou os técnicos que chegaram depois numa situação muito delicada. Muito delicada. Porque o cara chegava aqui com uma impressão. E o Roberto Fonseca, eu não sei o que foi que houve com o Roberto Fonseca, se ele foi influenciado ou não. Sim. Mas era a terceira opção, o Alisson. Como eu falo, eu cheguei lá no Asa, o Júnior Viçosa, o jogo. E o Alisson não estava nem vindo de lesão. O jogo que eu assumi. Ele estava jogando. O jogo que eu assumi no Asa, Marcos, o Júnior não tinha sido nem relacionado ao jogo anterior. O Viçosa está com que idade? 33 anos. Está novo. Aí eu disse, e o Júnior? Perguntei. Não, o Júnior a gente tirou desse jogo porque a sequência não estava sendo legal. Eu chamei o Júnior e disse, a partir de hoje você vai jogar. Eu só quero que você volte a ser, tente a ser o Júnior Viçosa que você sempre foi. Pronto. E assim a gente foi dando moral, mostrando para ele que era importante ele estar inserido no processo. O que acontece, eu procuro ser um treinador moderno, né, Marcos? Mas não posso esquecer aqueles que me ensinaram. Isso. Que foram vencedores. Né? Que eu entendo que então, o Viçosa não tem mais aquela potência para marcar, para dar combate para zagueiro e tudo, mas eu tenho que achar uma alternativa, né? Uma alternativa para suprir essa dificuldade. Porque, Júnior, beleza, você não vai ter essa potência, você não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, ou o Alisson, você não tem essa potência, não vai poder fazer isso nem aquilo, mas quando a bola chegar você vai ter que definir. E eu vou ajustar aqui atrás uma condição para que sane essa dificuldade que você tem. Eu já tinha essa dificuldade com o Alisson lá atrás, em 2008. Aí quem é que ficava na incumbência? Era Guedes, era Pedra. E eu falava isso para eles. Eu falava na pré-eleção, lembro que eu falava para Guedes e Pedra, segura a onda dele porque ele vai decidir lá na frente. Concorda, Mago? E ele balançava a cabeça, concordava. É assim que funciona. É muito de você dar moral pro cara, sabe? E acreditar num cara que sempre mostrou que nas horas, principalmente nas mais difíceis, ele é decisivo. O Alisson começou decidindo, ele começou a carreira dele já decidindo, né? 2007, eu não esqueço nunca, ABC e Nacional de Patos, naquele octagonal final, aos 43, eu acho, do segundo tempo, pênalti. E quem estava com a bola debaixo do braço é o Alisson. Eu lembro que eu fui lá no Ferdinando pertinho, fez, nosso destino está no moleque de 18 anos. E ninguém tinha medo de que ele fosse errar. Eu comentei na hora dizendo assim, esse moleque é diferente.
E o Wallace foi lá, se você lembrar, aquele jogo foi 1-0, o gol de Wallace de pênalti, aos 43. Quem foi que botou a bola debaixo do braço? O Wallace, com 18 anos, salvo me engano, na época. Então, é um cara que nasceu decidindo. Então, vai terminar decidindo também. Muito bem, Ranieri Ribeiro, técnico do Asa de Arapiraca. Como dizia Hélio Câmara, a terra do fumo de Abdias. Ainda é a terra do fumo? Acabou o fumo, acabou o fumo, é? Acabou, principalmente depois dessa, eu procurei entender, né, da regulamentação do cigarro, né, de mostrar o quão o cigarro é prejudicial e tal, e isso enfraqueceu muito a indústria do cigarro e o fumo lá praticamente... Deve ter sido um abalo para o município, né? Muito grande. Para a região toda. Mas é uma região tão rica que eles, através de outras alternativas hoje, fazem a cidade tocar de uma forma muito positiva. E é uma cidade muito, muito gostosa de se morar. Arapiraca é o quê, o Ranieri? É segundo, terceiro município? Segundo município de Alagoas. Segundo município de Alagoas. Ficar uma horinha de Maceió. Muito bom, muito boa cidade. Gostei muito de morar. Pessoal, a minha família passou 15 dias comigo lá também, gostou demais da cidade. Cidade muito gostosa, de verdade. Aconchegante, a cidade de um clube só também. Não é ruim. Não é ruim. Deram uma arrumada boa lá no estádio. No Fumeirão, o campo de jogo, a arquibancada ficou muito legal. Mas é um torcedor, assim como qualquer outro. O Asa é como um clube do povo, apesar de ser só um clube na cidade, mas é como um clube do povo. Muito apaixonado, criticam muito, dão muita pressão, que isso é importante também de ter. Mas que é uma cidade e um clube muito aconchegante de se trabalhar e, assim, estou muito motivado. Me fez voltar para lá. Vários fatores, como a gente conversou durante esse tempo aqui, vários fatores me fez voltar para lá e uma delas o Asa vem batendo na trave na Série D há muito tempo e eu vejo como um clube muito promissor para que alcance isso o mais rápido possível e esperamos que seja nesse ano 2025. O ABC pega na pré-copa do Nordeste, ele pega o Barcelona de Ilhéus ou Maracanã, que os dois ainda não estão nem no ranking da CBF, está esperando, mas é um desses dois aí que o ABC pega. Não é? Primeira e segunda fase, o ABC joga no estádio Frasqueirão. Já sabe quem o primeiro adversário sai da Bahia também. Sai da Bahia. O nosso primeiro adversário provável sai da Bahia ou de Sergipe. Jogando em casa. Jogando em casa. Muito bem. Ranieri Ribeiro, sucesso nessa empreitada aí no Asa de Arapiraca e que a gente possa se encontrar aí, lamentavelmente, pelos caminhos da Série D. Ou que passe para fase de grupos da Copa do Nordeste, a gente possa se encontrar com o América. Sim, é isso mesmo que a gente está querendo. Confronto. É prazer estar aqui com você, como sempre, agradecer pelo convite mais uma vez e parabenizá-lo. Parabenizá-lo pela iniciativa de seguir esse processo difícil que eu imagino que deve ter sido, mas que você é um cara de sucesso, um cara que tem um trabalho muito forte aqui no nosso futebol e que continue nessa pegada. Muito obrigado, Ranieri. Prazer tê-lo aqui. Obrigado a você. Minha gente, fim de jogo, fim de papo. O Em Campo com o Barba volta na próxima sexta-feira com mais um convidado especial do futebol de hoje, que já passou, que faz a história, que escreveu a história, que está escrevendo a história do nosso futebol. Um bom final de semana a todos. Até a próxima. Tchau.